tombamento, houve uma enorme reação de conselheiros do Condefat. Eu reproduzi 3 deles aí, olha, uma época que a gente tinha grandes conselhos, né? Que, na verdade, diziam que o instrumento tombamento não era um instrumento para enfrentar o problema que estava colocado ali, de habitação de baixa renda, e que o tombamento, então, sob o ponto de vista de política pública, não resolveria o problema. E que o projeto que existia de caracterização da Vila Itororó como uma vila italiana era, na verdade, uma invenção sobre a Vila Itororó. Muito interessante a ler a ata dessa reunião. Esse processo essa retomada desse tombamento só acontece depois do ano 2000. Bom, vocês devem imaginar devem saber que a política de patrimônio começa a alterar nos anos 70, fundamentalmente nos anos 80, com tombamentos mais amplos do que os da nossa tradição luso brasileira. Mas o processo de tombamento que é aberto em 2004, 2005, ele já é um processo de tombamento basicamente instrumental para um processo de desapropriação, de declaração de interesse público para desapropriação, para a construção de um centro cultural. Então houve uma enorme reação dos moradores que diziam como um centro cultural. Por que um centro cultural? Porque, na verdade, o patrimônio não pode ser preservado com a gente morando aqui. Nós fazemos cultura também, nós somos cultura, habitação também é cultura, né? E essa discussão, ela se colocou naquele momento, talvez com uma dimensão e com uma repercussão que foi uma repercussão bastante grande. No final, na verdade, as pessoas foram retiradas, e daqui a pouco eu volto nessa história. Bom, aí falando um pouco sobre a Vila Itororó, acho que tem uma situação muito singular na Vila Itororó, e é o fato de que ela representa um processo de crescimento da cidade de São Paulo, num momento em que a cidade de São Paulo deixa de ser uma província e passa a ser uma metrópole. E representando isso, a Vila Itororó representa isso na maneira em que ela é uma arquitetura feita sem arquitetos, ela é uma arquitetura feita por especuladores imobiliários, que vão, na verdade, usar esse processo, essa enorme demanda que tinha de construção de moradia na cidade, para aferir lucro, e fazer isso de uma maneira construindo em cima daquilo próprio que se tinha, né? Isso é muito interessante. Então, uma casa do final do século XIX, começo do século XX, e ela começa a ser monumentalizada. Ela começa a ser monumentalizada porque o proprietário da Vila Itororó encontra uma fonte, a fonte do Itororó. Vocês sabem, Itororó é um genérico de fonte em cidade colonial. Não é só aqui na Baixada Santista. Tem um monte de Itororó no Brasil, como tem um monte de carioca também no Brasil, né? Ele encontra uma fonte com uma inscrição 1822. Então, monta um projeto, que é um projeto de monumentalização de uma dessas casas, para comemorar o centenário da independência no Brasil. Eu, normalmente, quando falo da Vila Itororó fora do Brasil, eu gosto muito de começar com essa fotografia, porque qualquer europeu que vê uma foto dessa, ele acha que é uma arquitetura clássica que foi invadida no século XIX. Então, assim, é muito legal, porque a gente fala, aí a gente mostra que a América é o revés do revés do revés, é o inverso do inverso do inverso. Sob o ponto de vista histórico, a gente constrói o nosso classicismo já no século XX. Né? Aí, quando fica pronto, né? Então, na verdade, deu para vocês perceberem que era uma casa com porão alto e que é monumentalizada. Além dessa construção sobre a construção, é um momento que, sob o ponto de vista também de técnicas construtivas, você vai ter
técnicas do século XIX junto com materiais industrializados. Né? Então, você tem uma garagem, que é muito interessante, quando a gente descobriu a planta no arquivo municipal, ela é aprovada como salão de exposição do automóvel. É essa garagem. Né? E da Vila Itororó, a ideia do Francisco de Castro, que era o construtor que achava que era português, mas a gente foi também descobrir que ele nasceu em Guaratinguetá, a hora que a gente foi fazer a pesquisa. Ele, diante daquela fonte, ele vai criar uma ideia de um monumento, casas de aluguel e um clube hidroterapêutico. Né? Isso é parte da construção dele, do clube. Né? Isso é uma vista, então, do vale do Saracura para a Vila Itororó. A ideia era que, de fato, acontecesse essa avenida, isso fazia parte do plano radial do Prestes Maia. Ele faz a vila de frente para o vazio, porque, na verdade, já tinha a ideia de que haveria uma avenida nova. Aí a piscina da Vila Itororó, essa água encanada, parte desse projeto do clube, a piscina já nos anos 70. Foi muito interessante também esse levantamento de fotografias, porque apareceram uma série de fotos que não eram de conhecimento público, uma série de pessoas foi nos entregar fotos, e eu particularmente gosto muito dessa série de fotos, são os patrões, né? E os empregados. E olha que legal, né? É uma foto que a gente sabe que foi tirada na mesma hora porque tem o xixi do cachorro. Né? Olha que legal, a fotografia é genial, né? Ó. E aí a gente vê também assim, o que era, sob o ponto de vista social, aquele momento, né, no Brasil. Né? Olha quem está trabalhando. Né? Você tem negro trabalhando, você tem gente com cara de imigrante trabalhando, você tem criança trabalhando. Então tem uma história social, né, que a gente pode contar aí. Né? Bom, a gente chegou, a prefeitura nos convidou para começar o processo de ação na Vila Itororó, porque não tinha dinheiro. Então, na época, ainda se acreditava que você tinha a possibilidade de conseguir fazer obras grandes com Lei Rouanet, e a gente acabou entrando depois que saíram os moradores. Encontramos uma situação que foi uma situação bastante difícil, porque foi um processo de violência, a saída dos moradores. Foi um processo de violência que nos colocou uma questão também sob o ponto de vista da narrativa do patrimônio. Como é que conta essa violência? Como é que a gente contava essa violência também? Esse é o estado que a gente acha. Quando, obviamente, o Estado, porque começou com a desapropriação da prefeitura, mas depois passou para o Estado, porque Serra era o prefeito, passou a ser governador, e aí levou o processo de desapropriação para o Estado. É tudo uma circunstância, né? É muito gozado, porque a gente começa com uma política pública municipal, aí passa a política pública estadual, aí volta para a política pública estadual. É tudo uma desconstrução, na verdade, de uma lógica. Quando começaram a cadastrar as pessoas, todo mundo chamou seus parentes também, e assim, de 80 famílias, a gente passa a ter 200 famílias desapropriadas. Né? Aí um pouco a imagem, né, de destruição da vila. Para terminar a história do Francisco de Castro, ele era um comerciante de café, ele, com a crise de 29, segundo os relatos familiares, ele entra em bancarrota. A vila acaba sendo, dentro do inventário dele, para pagamento de dívidas. Ela é herdada por um cafeicultor do interior de São Paulo. Esse cafeicultor, que era de Indaiatuba, ele não tem herdeiros. Ele doa a Vila Itororó para uma Santa Casa, que ele foi o criador da cidade de Indaiatuba,
e a Santa Casa passa a ter uma gestão, a partir dos anos 40 da Vila Itororó, que era uma gestão de cada vez querer mais subdividir a vila e ter mais aluguéis. É claro que isso está ligado também a um processo que aconteceu na própria região, né, de empobrecimento da região, até que ela se vê impossibilitada de vender, ainda que tente vender o terreno da vila até os anos 80, e começa a promover uma série de demolições. Ela ilegalmente faz uma série de demolições à medida que retira as pessoas. A prefeitura vai coibir essas demolições, esse é um trecho demolido, vai coibir essas demolições, e a Santa Casa acaba se desinteressando, passa a ter uma gestão, a vila passa a ter uma falta de gestão ou uma autogestão pelos próprios moradores. O clube, que se origina com Francisco de Castro, ele não se mantém até os anos 30, e ele é incorporado por um clube de futebol de várzea que chamava Liberdade Futebol Clube. Esse clube também ele se mantém até os anos 70. E essa vem a ser a primeira piscina de São Paulo. Nessa criação dessa monumentalidade do palacete da Vila Itororó, é muito interessante que ele vai criar uma narrativa dos povos que ajudaram a construir o Brasil e particularmente São Paulo. Então você tem toda uma hierarquização de vitrais que são engraçados, Taninho, porque são vitrais para serem vistos de fora para dentro, não de dentro para fora. Eles são invertidos. E assim, então, primeiro é o Brasil, São Paulo, aí o Brasil Império, mas aí tem a República, e aí Portugal republicano, Portugal imperial, Portugal republicano, Espanha imperial, republicana, Itália, e vai criando uma narrativa dos povos que trabalharam em São Paulo. Parte do conjunto também existia, como parte do conjunto, um grande galpão que não era do Francisco, não era da Vila Itororó. Depois, com a pesquisa iconográfica, a gente descobriu que era um galpão também dos anos 20 e que teve uma história também incrível. Foi uma fábrica de artefatos bélicos em 32, é bem interessante. Bom, a primeira coisa que a gente descobriu quando começou a olhar a Vila Itororó, imaginando que, além de saber